Olá, pessoal! Vocês sabem que as pesquisas sobre crianças e educação são realizadas a partir de várias perspectivas, da história, da psicologia, da sociologia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as pesquisas realizadas a partir de um referencial, que é o referencial que eu chamei de político-demográfico. Vocês também já sabem que as crianças podem ser analisadas de diferentes modos, dependendo do olhar que é colocado sobre elas, e de que maneiras as crianças e a educação são analisadas pelas pesquisas que se baseiam no referencial político-demográfico. Antes ainda, no que consiste o referencial político-demográfico? Este é o tema da aula de hoje. Uma primeira observação importante. As pesquisas realizadas a partir do referencial político-demográfico entendem a criança como cidadã, como um sujeito que tem direitos, que faz parte de uma população e que precisa de políticas sociais direcionadas a ela. E para a gente poder entender o referencial político-demográfico, nós temos antes que discutir o conceito de políticas sociais. Vocês sabem o que são políticas sociais? No Brasil, há várias políticas sociais para a infância que vocês certamente conhecem ou já ouviram falar. Políticas sociais podem ser entendidas como um conjunto de decisões e ações destinadas a resolver os problemas políticos e sociais. São projetos, programas, enfim, ações que os governos ou a sociedade civil realizam. Por exemplo, existem as políticas sociais básicas de saúde, habitação, educação. Existem também as políticas de proteção social, que pretendem realizar a inclusão social. Existem políticas sociais de cultura, lazer, esporte. Os discursos envolvidos nas políticas sociais dizem que para se implementar boas políticas que sejam eficientes e eficazes, é preciso um projeto político consistente, que enfatize a participação social. Essas ações, que a gente chama de políticas sociais, podem ser articuladas entre o Estado e a sociedade civil. E o que é uma sociedade civil? Vocês sabem? Há várias definições, mas de forma geral, sociedade civil se refere a um campo de ações coletivas e voluntárias em torno de interesses, propósitos e valores. A sociedade civil envolve diferentes atores e formas institucionais. Por exemplo, as organizações não governamentais. Já ouviram falar nas ONGs? Ou então, instituições de caridade, grupos comunitários, organizações religiosas, associações profissionais, sindicatos, movimentos sociais, grupos ambientalistas, enfim. Então, sociedade civil pode ser entendida como um conjunto de associações. E as políticas sociais podem ser articuladas entre os governos, federal, estadual ou municipal, e alguma forma de sociedade civil. Por exemplo, pensem nos direitos básicos fundamentais das pessoas: saúde, educação, habitação, entre outros. Quando esses direitos não estão garantidos para todas as pessoas, é necessário que as políticas sociais entrem em cena para tentar garantir esses direitos a todas as pessoas. Agora, pensem num problema social grande, como, por exemplo, a situação dos meninos de rua no Brasil. Os direitos deles não estão sendo efetivados. Para resolver este problema, os governos devem propor alguma política social. E os governos fazem isso, geralmente, em parceria com alguma instituição ou alguma associação, enfim, com alguma forma de sociedade civil. As políticas sociais podem ser de muitos tipos. Algumas são assistencialistas, que serviriam para resolver um problema imediato, urgente, ou seja, dar assistência à população que está no meio do problema para tirar essa população dele, que é o caso do Bolsa Escola, Bolsa Família, enfim, são programas emergenciais para dar assistência à população. Outras políticas sociais são preventivas, ou seja, são realizadas para prevenir o problema antes mesmo de ele aparecer. Serviriam para fazer com que a população nem chegasse ao problema. Conhecendo esses dois tipos de políticas sociais, as assistencialistas e as preventivas, vocês podem perceber que qualquer política social deve ser definida e executada com o objetivo de garantir a igualdade dos direitos básicos fundamentais para todas as camadas e grupos sociais. Mas será que isso acontece?
A gente sabe que não, pelo menos da forma como deveria acontecer. E é aí então que entram as pesquisas realizadas a partir do referencial político-demográfico. Vamos ver por quê? Pesquisas político-demográficas. As pesquisas político-demográficas, de forma geral, têm dois objetivos principais: propor a criação de novos programas sociais e discutir as deficiências dos programas que já existem. Então, as pesquisas político-demográficas tentam entender por que os programas nem sempre dão conta de implementar as ações ou de efetivar satisfatoriamente as ações já implementadas. Para que a gente possa melhor entender como funcionam as propostas e o estabelecimento de programas e políticas sociais, pensem no seguinte. Em geral, de uma grande meta, proposta em âmbito federal, saem as diretrizes estratégicas para se resolver algum problema. Essas diretrizes prevêem a criação de programas que, por sua vez, estipulam ações a serem desenvolvidas. As metas mais amplas, que são propostas pelo governo federal, passam pelos estados e vão descendo até os municípios. E os municípios, então, definem as ações a partir de determinadas demandas locais. É em função de algumas falhas nesse trajeto, que vai do governo federal para os municípios, que as pesquisas político-demográficas são realizadas. Algumas pesquisas reconhecem que existem propostas interessantes vindas da esfera federal, mas por uma série de motivos, essas propostas se mostram ineficazes e insuficientes para garantir os direitos das pessoas que são assegurados por lei. Ou seja, algumas pesquisas reconhecem que há esforços para o atendimento das necessidades locais, mas, ao mesmo tempo, essas pesquisas evidenciam que a participação das instâncias estatais, governamentais, é muito tímida, em alguns casos é ausente. E o que mais as pesquisas político-demográficas fazem? Elas apontam os aspectos que demandam maiores investimentos. Elas problematizam os limites e os entraves para a oferta de políticas sociais de qualidade. Elas sistematizam, organizam alguns dados para que as políticas sociais sejam formuladas adequadamente, para que essas políticas sejam acompanhadas e constantemente avaliadas. Os resultados das pesquisas político-demográficas enfatizam cada vez mais a necessidade de atuação dos governos em seus níveis federal, estadual e municipal. Por quê? Porque as pesquisas dizem que as políticas sociais brasileiras têm sido caracterizadas mais pela garantia e manutenção do controle social do que por uma busca efetiva e plena do desenvolvimento social. E o que vocês pensam sobre isso? Se vocês entenderam o conceito de política social, vocês concordam com o que dizem as pesquisas político-demográficas? Relembrando, de forma geral, as pesquisas dizem que as políticas sociais são propostas pelos governos mais em função de um controle exercido pelos governos sobre as pessoas do que mesmo em função de um desenvolvimento social pleno. Concordam com isso? Vamos seguir adiante na aula para que vocês possam pensar melhor sobre essas questões. Políticas sociais para crianças e jovens. No que se refere às políticas sociais dirigidas para as crianças e para os jovens, que deveriam proteger os direitos deles, as pesquisas têm mostrado que as políticas são dirigidas tão somente àqueles grupos mais vulneráveis aos efeitos da pobreza e da exclusão social, como, por exemplo, os chamados meninos de rua. É claro que ninguém se mostra contra esse tipo de ação, afinal, é preciso criar uma série de propostas para atender às necessidades desses meninos, ok. Acontece que pouco se tem feito no sentido preventivo. Vocês conhecem aquele ditado que diz que prevenir é melhor que remediar? Pois é, as pesquisas político-demográficas, de forma geral, apontam a necessidade de se criarem programas que vão além de remediar, que vão além de tirar os meninos das ruas. É preciso prevenir, é preciso evitar que as crianças continuem indo para as ruas. Há um interessante estudo sobre isso que foi realizado por Irene Rizzini e que se chama Políticas Sociais em Transformação, Crianças e Adolescentes na Era dos Direitos. Observem o que diz Irene Rizzini. O grupo dos meninos de rua
constitui um dos principais focos de interesse de pesquisas e ações sociais, mobilizando fortemente a opinião pública internacional. Apesar da importância indiscutível do tema, as crianças e adolescentes que sobrevivem nas ruas representam apenas uma pequena porcentagem de todos aqueles que necessitariam de apoio para que efetivamente desenvolvessem seus potenciais. Quase a metade dos 60 milhões de crianças e jovens brasileiros até os 17 anos nascem em famílias pobres, que encontram muitas dificuldades em prover cuidados básicos adequados para seus filhos. Nesse estudo, a autora afirma que há um reconhecimento de que a ação preventiva é importante, mas mesmo assim a prevenção parece não ser uma prioridade. Vamos ver mais um trecho desse estudo. Observa-se no presente maior preocupação em melhorar a situação das crianças de rua, criando-se uma diversidade de programas que visam atender às suas necessidades. Porém, pouco se tem feito no sentido preventivo para evitar que as crianças continuem migrando para as ruas. Embora exista uma consciência crescente da importância deste tipo de ação, ela ainda não é prioritária. O maior desafio é, sem dúvida, atingir o contingente muito maior de crianças e adolescentes de baixa renda que continuam vivendo com as famílias, mas necessitam de apoio para que se desenvolvam de forma adequada. Vocês reconhecem a situação brasileira nisso tudo que a autora está dizendo? Para enfrentar esse desafio de se criar políticas preventivas, o estudo desta autora propõe que sejam desenvolvidos programas comunitários. Como seriam? Como diz Irene Rizzini, a ideia seria investir nos recursos que cada comunidade dispõe para cuidar das suas crianças, apoiando as famílias através desses programas comunitários, formando-se então uma rede de suporte em torno de cada criança, mudando-se o foco das crianças de rua para todas as crianças. Algumas outras pesquisas têm estudado por que é tão difícil projetar e implementar as políticas públicas voltadas para a infância e adolescência no Brasil. Entre vários outros motivos, as pesquisas destacam que as informações, até mesmo as estatísticas sobre a situação de crianças e jovens brasileiros, não estão disponíveis de forma eficiente. Ou seja, faltam informações precisas, atualizadas e organizadas por regiões e grupos sociais específicos. Além disso, um outro motivo apontado sugere que os dados existentes estão inacessíveis ou que, mesmo que estejam acessíveis, não há pessoas devidamente capacitadas, formadas e qualificadas para lidar com esses dados existentes e transformá-los em políticas, programas e projetos concretos que venham a ter efeitos positivos sobre a realidade. Com relação a isso, é importante destacar que existe no Brasil um órgão que se chama REBIDIA, que é a Rede Brasileira de Informação e Documentação sobre Infância e Adolescência. Esse órgão faz parte do setor de políticas públicas da Pastoral da Criança. Ele foi criado em 1996 e é gerenciado por uma série de organizações não governamentais. As principais atividades dessa rede são organizar informações sobre a criança e o adolescente no Brasil e divulgar essas informações de forma estratégica por regiões ou setores. Além disso, essa rede pretende que as informações que ela divulga sejam usados como instrumentos de melhoria da qualidade de vida das crianças e dos jovens brasileiros. Eu geralmente falo para os meus alunos que é interessante conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela REBIDIA. E até no caso de algum aluno se envolver em pesquisas político-demográficas, poderá se utilizar dos dados, das estatísticas que a REBIDIA deixa disponíveis para os pesquisadores e para todas as pessoas interessadas na questão da infância e adolescência. Para vocês terem acesso a esses dados e a outros aspectos do trabalho desenvolvido pela Rede Brasileira de Informação e Documentação sobre Infância e Adolescência, vocês podem visitar o site dessa rede, que é www.rebidia.org.br. Fica então a sugestão para vocês. Pessoal, antes de seguir adiante na aula, vamos dar uma olhada numa política social que foi implementada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, só para que vocês tenham uma ideia mais clara disso que nós estamos falando.
Bem, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, por exemplo, instituiu o projeto Infância e Juventude Protegida, que é liderado pelo Núcleo de Políticas Sociais de Proteção à Infância, Adolescência e Juventude deste município. Observem os objetivos deste projeto. Decreto número 14.949/2005, artigo 2º. O projeto Infância e Juventude Protegida tem como objetivos: inciso 1º, articular políticas públicas e parceria com a sociedade que propiciem a garantia dos direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente na cidade de Porto Alegre. Inciso 2º, fortalecer a rede de proteção social da infância na cidade e suplementar o sistema de retaguardas necessárias ao atendimento integral. Inciso 3º, fortalecer os vínculos escolar, comunitário e familiar desta população. Inciso 4º, restaurar as melhores possibilidades de desenvolvimento para crianças e jovens vitimizados sem vínculo familiar, em situação de rua ou em conflito com a lei. Inciso 5º, integrar estratégias e articular ações com os municípios da região metropolitana de Porto Alegre. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre o qual nós vamos falar mais adiante, a implementação de políticas públicas especialmente dirigidas às crianças e aos adolescentes é de responsabilidade dos governos municipais. Como vocês viram, uma das políticas públicas implementadas pela Prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, é o projeto Infância e Juventude Protegida, cujos objetivos foram apresentados aqui. E quanto aos municípios onde vocês residem? Vocês sabem quais são os programas e os projetos que eles prevêem para as crianças e para os adolescentes? Tentem se informar mais sobre isso nas suas próprias cidades. Procurem saber quais são os objetivos das políticas implementadas pelos municípios e quais são as ações que estão sendo não apenas planejadas e propostas, mas especialmente as ações que estão sendo efetivadas. Dessa forma, certamente ficará muito mais fácil para vocês entenderem como é que funcionam a proposição e a efetivação de políticas sociais para crianças e adolescentes. Conselhos de Direito e Defesa da Criança e do Adolescente. Como eu já falei, as ações governamentais direcionadas para a infância e para a adolescência têm sido propostas e, em alguns casos, efetivadas em duas direções. Uma direção hierárquica, do governo federal para os estados e municípios, e outra direção de complementaridade, concatenando, ou seja, ligando, encadeando esforços conjuntos dos governos e da sociedade civil organizada. Desses esforços foram criados os Conselhos de Direito e Defesa da Infância e Adolescência. Os conselhos são órgãos públicos formados em cada nível de governo e compostos por representantes de entidades governamentais e não governamentais e representantes de várias áreas públicas que atuam com a infância e a juventude. Esses representantes, que são eleitos como conselheiros, assumem o papel de agentes públicos. Os conselhos servem, entre outras coisas, para criar canais permanentes de comunicação entre a sociedade e os governos, para concretizar as políticas sociais de proteção à infância e à juventude. Na tentativa de garantir os direitos das crianças e adolescentes, foram criados também os conselhos tutelares, que certamente vocês sabem o que são. São órgãos municipais que atuam no sentido de fazer com que os direitos sejam cumpridos. Para isso, os conselhos tutelares, além de desenvolverem outras atividades, fiscalizam as políticas sociais dirigidas à infância e à juventude, que são implementadas pelos municípios. Observem o que diz a autora Neide Castanho sobre isso. O trabalho dos conselhos tutelares consiste, basicamente, no atendimento dos casos de ameaça e ou violação de direitos de crianças e adolescentes para, a partir de cada situação, proceder aos encaminhamentos adequados, podendo fazer representações, aplicar medidas de proteção e solicitar serviços pertinentes. Porém, esse fundamental mecanismo de garantia de direitos tem sido reiteradamente prejudicado em suas funções
por falta de vontade política do executivo local em equipá-los de maneira adequada para o seu consequente funcionamento. Sem condições de trabalho ou em condições precárias, muitos deles têm apresentado resultados insatisfatórios. Como vocês podem perceber, a maioria dos estudos e das pesquisas reconhece que há várias políticas sociais voltadas para atender às necessidades de crianças e adolescentes. Mas vocês percebem também o que essas pesquisas apontam? Elas apontam o caráter deficitário das políticas. As políticas existem e, teoricamente, são muito boas, mas na prática, no cotidiano, no dia a dia, elas deixam muito a desejar. Isso que as pesquisas apontam não é para que a gente fique pensando que nada mais poderá ser feito. A intenção das pesquisas, ao apresentar os seus resultados, não é imobilizar num sentido fatalista, como se não adiantasse nada ter elaborado boas políticas sociais que não funcionam direito. Essas pesquisas servem sim para nos mobilizar, para nos chamar a atenção, para que a gente saiba que existem esses órgãos e que se as coisas não estão funcionando direito, nós podemos atuar de alguma maneira. Mas é preciso antes conhecer todas essas coisas, para que as pessoas interessadas possam se munir de dados e informações que as ajudem a reivindicar melhores condições no atendimento de crianças e adolescentes das suas escolas, dos seus bairros, das suas cidades. Bem, todos os programas, as propostas, as ações e até mesmo a criação dos conselhos são pensados sempre tomando-se como referência a legislação que trata da infância. Vocês certamente já ouviram falar, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, como é chamado. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que foi criada em 1990. Antes do Estatuto, existia apenas o Código de Menores, datado de 1979. Essa lei anterior, o Código de Menores, abarcava somente crianças e adolescentes que estivessem em situação irregular. O Estatuto da Criança e do Adolescente, não. O ECA é uma lei para todas as crianças e todos os adolescentes, independente da condição social, econômica, cultural e familiar. O ECA, então, introduz mudanças significativas em relação a essa legislação anterior. E vocês sabiam que o ECA é referência mundial em termos de legislação destinada à infância e adolescência? Pois é, esse estatuto é considerado como um dos mais avançados conjuntos de leis de proteção à criança. Ele é visto como a lei mais completa, a mais bem formulada, a que serve de exemplo enquanto lei para vários outros países. A gente tem que reconhecer que o Estatuto permitiu o avanço de situações concretas que inibiram, sim, o trabalho infantil, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes e até mesmo a violência dentro das famílias. Portanto, é claro que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem uma importância extremamente significativa, porque ele inaugurou uma nova ordem jurídica e institucional referente às relações entre adultos e crianças, já que ele estabeleceu limites à ação do Estado, do juiz, da polícia, das empresas e até das famílias. Mas apesar de todos os avanços e de todas as conquistas legais que o ECA trouxe, a precária situação de existência de muitas crianças brasileiras ainda é uma realidade. Diante disso, um dos papéis centrais desempenhados pelas pesquisas que são realizadas a partir do referencial político-demográfico é apontar a necessidade de que governos e sociedade civil revejam os seus sistemas de garantia aos direitos da criança para que os fundamentos do ECA e de outros documentos legais sejam vivenciados cotidianamente. Vários estudos já foram realizados sobre o ECA. Eu vou falar para vocês rapidamente de dois desses estudos que são muito interessantes. Um deles foi realizado no ano de 2000, quando o ECA completou 10 anos. A autora desse estudo é Irandi Pereira, que é professora da Universidade Federal de São Carlos. O estudo se chama 10 anos dos direitos da criança e o objetivo da professora Irandi foi colaborar com o processo de avaliação deste tempo de vigência do Estatuto.
Portanto, a autora destacou uma série de avanços que aconteceram em função do ECA. Avanços do ponto de vista da mobilização social, do ponto de vista das campanhas pelos direitos das crianças e adolescentes, do ponto de vista do conhecimento acadêmico, das pesquisas que foram realizadas, enfim. Vale a pena conhecer esse estudo para se informar ainda mais sobre o Estatuto. O outro estudo que eu referi foi realizado em 2005, quando o ECA completou 15 anos. A autora desse estudo é a professora Maria Helena Zamora, da PUC do Rio. O estudo se chama O Estatuto da Criança e do Adolescente em Tempos Neoliberais. E o objetivo da professora Maria Helena é apresentar algumas respostas à seguinte pergunta: quais são as reais dificuldades para que o nosso estatuto saia completamente do papel? Eu recomendo aos alunos que querem saber mais sobre o Estatuto que leiam esses dois estudos. Eles podem ser acessados também pela internet. Políticas sociais e educação. Pessoal, para finalizar a aula de hoje, é preciso dizer que no que se refere à educação, há algumas políticas nacionais de atendimento à criança e ao adolescente. Desde que o ECA se tornou lei, algumas iniciativas foram tomadas. Por exemplo, a promulgação em 1996 da nova LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, a elaboração dos PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais e que vocês certamente já conhecem, a criação do Fundef, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, a ampliação do programa Escola para Todos e, mais recentemente, a proposta de uma emenda constitucional que criaria o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Essas são algumas ações do governo federal como políticas sociais dirigidas à educação das crianças e dos jovens brasileiros. Apesar disso tudo, as pesquisas têm mostrado para nós o quanto estamos longe de atingir os objetivos de todas essas propostas, a repetência, a evasão escolar, enfim. O importante de salientar nessa aula é que as políticas sociais direcionadas às crianças e aos jovens, as políticas sociais direcionadas à educação deles, fazem parte dos processos de reinvenção da infância e da juventude. Como vocês já sabem, os processos de construção social da infância e da juventude também são continuamente atualizados na prática social, ou seja, essas novas infâncias e essas novas juventudes que nós temos nos dias de hoje continuam se reinventando. Vocês já sabem também que todas as práticas culturais que as crianças e os jovens de hoje realizam estão diretamente relacionadas a essa reinvenção. Isso é, as formas como as crianças e os jovens de hoje agem, as coisas que eles fazem no seu cotidiano estão intimamente relacionadas às formas como eles são entendidos entre eles mesmos e pelos adultos. Mas isso não está isolado de todas as coisas que os adultos pensam, dizem e fazem com crianças e jovens. Tudo se dá num movimento circular, uma coisa alimentando a outra. Por isso, é processual. E as políticas sociais, que são especialmente direcionadas às crianças e aos jovens, fazem parte desse processo de construção das próprias crianças e dos próprios jovens, assim também como as relações sociais, econômicas, as variações demográficas. Bem, pessoal, nós estamos encerrando a aula de hoje e, diante dos assuntos que foram tratados nessa aula, eu convido vocês a se informarem sobre as políticas sociais que estão sendo propostas e implementadas nos seus municípios, pois elas também ajudam a construir as identidades das crianças e dos jovens com os quais nós trabalhamos na escola. Bom estudo, um abraço a todos vocês e até mais! No decorrer da aula de hoje, eu apresentei várias dicas de estudo. Observem: Estatuto da Criança e do Adolescente, políticas sociais e oferta institucional frente ao trabalho infantil doméstico no Brasil. A autora é Neide Castanho, 10 anos dos direitos da criança, de Irandi Pereira. Está publicado no site do Jornal da USP. Projeto Infância e Juventude Protegida. Políticas Sociais em Transformação,
Crianças e Adolescentes na Era dos Direitos. O estudo é de Irene Rizzini e está publicado no site Educar em Revista, da Federal do Paraná. Aos 15, o Estatuto da Criança e do Adolescente em Tempos Neoliberais. Esse estudo é de Maria Helena Zamora e está publicado no site da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. Um bom estudo para vocês!